Grandes líderes são leitores. Eu fiz questão de fazer esse programa no canal do Instituto 2630 para trocar com vocês lições de livros que verdadeiramente mudaram a minha vida, mudaram o rumo do Instituto 2630 ao lado do Wallace. Hoje nós vamos falar sobre o poder do hábito. E o poder do hábito, ele me trouxe uma lição poderosa que mudou a minha vida para sempre. Eu vou falar o que é. E aí, de repente, você está aí se perguntando: pô, Freitas, achei que você fosse só trazer livros de liderança. Eu vou te ensinar uma lição desse livro aqui agora, tá? Verdadeira liderança começa pela compreensão de si mesmo. Se você não compreende suas forças, suas fraquezas, você não será um bom líder e muito provavelmente vai fazer besteira na sua empresa. Se você está chegando agora, eu sou o Freitas, criador do Instituto 2630, ao lado do Wallace, e a gente une lições que a gente aprendeu no BOP, no combate, com PNL e neurociência e com as leituras dos livros que a gente faz, além dos treinamentos que a gente faz com os empresários nas empresas que a gente é contratado. Então, eu vou trazer lições de livros que fala de liderança, mas eu preciso que você entenda o poder da autoliderança. Sem autoliderança, você não vai se tornar um líder de excelência. E eu vou dividir com vocês aqui lições que fizeram sentido na nossa vida e que fazem parte dos nossos treinamentos. E o hábito, ele precisa ser compreendido de alguma forma. Quando ele traz a leitura aqui, né, poder do hábito, só para você entender, vamos começar a entender e ir direto ao assunto. O nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. Ele não é programado para ser preguiçoso, não. Eu vejo muita gente falando que o nosso cérebro é preguiçoso. Não é, não. Ele é programado para economizar energia. Basicamente, ele quer economizar energia para lutar ou fugir, se alimentar e perpetuar a espécie, procriar. Então, ele está sempre economizando energia para isso. Eu não sei se você já viveu algum momento na sua vida que você se sentiu cansado fisicamente. Tenho certeza que já. Mas quando você esgota mentalmente, parece que você precisa desligar. Para vocês terem noção, o nosso cérebro, ele pesa mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma noção. Nosso cérebro, ele pesa mais ou menos 1,2 kg, tá? Dependendo do tamanho da cabeça. E eu estou brincando porque eu tenho um cabeção. E ele queima 25% da nossa energia. Quando eu estou aprendendo a fazer alguma nova atividade, quando eu estou tentando algo novo, vamos dizer que 25% da nossa energia é a frequência, não está aparecendo para vocês aí. Calma aí, que deu uma embolada aqui, ó. 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 Estava escrevendo aqui, não estava aparecendo para vocês. Vou voltar aqui no raciocínio. O nosso cérebro pesa mais ou menos 1,2 kg, dependendo do tamanho da cabeça. Lembrando, minha boina, 61, gigante, queima mais ou menos 25% da nossa energia. É como se a frequência fosse essa daqui. Quando eu estou aprendendo algo novo ou querendo começar algo novo, eu já até tentei, mas não consegui fazer, é como se o meu cérebro ele entrasse numa frequência maior. Quando isso não é estruturado, quando eu não tenho um planejamento, uma estratégia, como ele fala aqui, vai acontecer de eu tentar fazer o que eu já fiz, começar forte demais. Vou dar um exemplo prático de criação de hábito. E isso você tem que entender, sempre que eu estiver falando aqui com vocês, vocês têm que entender de uma visão de liderança, porque a sua equipe cria hábitos, tá? Os seus colaboradores criam hábito, você cria hábito. Mas eu vou pegar aqui uma pessoa que quer emagrecer, muitas vezes, quando ela se lança para uma tentativa, ela quer começar de uma vez só. Ela não cria um processo escalonado para que esse hábito venha sendo criado. E aí, como queima muita energia, é como se o cérebro berrasse para ela: não vai não, não vai não, chega disso, a gente
por estar se cansando demais. E ela perde para o processo que ela criou. O hábito, ele é como se fosse um programa real, tá? Que vai fazer a gente, literalmente, fazer uma atividade sem queimar tanta energia. E aí eu vou dar um exemplo clássico sobre isso. Qual é o exemplo clássico sobre isso? Eu não sei se você dirige, mas se você não dirige, eu tenho certeza que você tem alguma habilidade. Andar de bicicleta, não importa. Quando a gente começa a fazer essa nova atividade, é como se tudo na gente ficasse muito ativo, ligado. Você segura nervoso no volante, você passa a marcha, você fica pensando nos pedais, você olha para os retrovisores. É muita coisa. É muita coisa. Nesse momento, você está queimando muita energia. A tendência é você criar um diálogo na sua cabeça que vai tentar enfraquecer você se manter tentando fazer aquilo ali. Eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando, beleza? Eu tenho certeza que você está entendendo. Mas aí você não desistiu. Porra, dirigir, e eu vou pegar o hábito de dirigir. Dirigir é algo muito importante que você quer muito, então você vai insistir. Você vai pegar o carro devagar, você vai começar a andar, daqui a pouco, quando você menos esperar, você sequer ajeita os retrovisores. Você não pensa mais no seu pé fazendo a debreagem. E você só vai. E é muito interessante que, quando você cria o hábito de se deslocar de carro do seu trabalho para casa ou vice-versa, muitas vezes você vai passar pelos sinais, pelos radares de velocidade, até de forma inconsciente, mas diminuindo já ali naquele pedaço. Por que isso acontece? Porque o seu cérebro ele criou o hábito, e o hábito ele vai ajudar você a não pensar. Olha que loucura. É como se existisse um programa que te colocasse no piloto automático. Isso é legal? É. Isso é legal? É. Mas existem estudos que diz que 45% das nossas atividades elas estão nesse piloto automático. E aí, olha que eu perdi até a palavra, mas olha que responsabilidade nós temos de ficar vigilante ao nosso hábito. Se 45% do nosso dia está no piloto automático e eu não tenho consciência desses 45%, se esses 45% desses hábitos me levarem na direção oposta daquilo que eu verdadeiramente quero criar para a minha vida, cara, eu estou construindo uma vida de merda. Eu estou construindo uma vida de merda. Quando a gente fala de levar uma vida consciente, e se você já viu conteúdos que eu trago sobre estratégia, e eu falo da importância de você criar uma estratégia para a sua jornada, deixa eu ver só aqui, trocando de folha aí. Quando eu falo da importância das estratégias, ó, eu falo que existem dois tipos de estratégia, a consciente e a inconsciente. Quando eu crio hábitos conscientes, ou eu estou vigilante sobre esses hábitos, eu vou conseguir interromper hábitos que não me levam à vida que eu quero. E no Poder do Hábito, ele fala sobre esse ciclo de deixa, deixa, rotina e recompensa. Só para vocês verem, eu vou desenhar aqui, tá? Aquele, eu não sei se vocês já leram, mas aqui está escrito deixa, rotina e recompensa. É um ciclo. Ele fala que existem, e eu vou dividir, porque essa lição é uma lição que verdadeiramente mudou a minha vida, tá?
ele fala sobre, ó, a gente começa a construir um hábito a partir de uma deixa. Essa deixa leva a gente para uma rotina. E lá no final, a gente obtém uma recompensa. E como essa recompensa é algo que eu gosto, eu vou viver nesse ciclo, esperando essa deixa. Só que muitas vezes, essa deixa que a gente está trazendo aqui, e ela vai sempre existir, segundo o que Charles Duhigg fala, coloca a gente numa rotina destrutiva. E eu li um livro, uma vez um livro de uma psicóloga, e ela diz o seguinte: a pior coisa que a gente pode fazer em uma fase ruim é criar uma rotina destrutiva. E eu vou te convidar para pensar sobre isso. Porque eu vou aqui me expor e falar para vocês sobre algo que esse livro me ensinou. E eu já vou falar aqui para não enrolar e depois a gente trazer outras lições do livro. Quando eu saí da polícia para empreender, quando eu saí da polícia para empreender, eu quebrei, fali, perdi tudo, cheguei no fundo do poço, né? Pensei em tirar minha vida, vivi tudo de pior, tudo de pior. E aí eu quero que vocês entendam o que eu vou falar aqui, que é sério, é muito sério o que eu vou falar. Eu quero que vocês entendam a partir da, da minha ótica. Quando eu quebrei, eu me sentia tão frustrado, eu me sentia muito frustrado. E essa frustração era a minha deixa. Eu vou mudar aqui, ó, de novo de folha aqui, beleza? Para a gente ter uma, ó, a minha deixa, eu vou até melhorar. Eu criei uma rotina, eu vou falar aqui antes da rotina. Eu criei uma rotina que era uma rotina, isso bem lá atrás, tá? Há muitos anos atrás. Antes de conhecer a mãe do meu filho, antes de, né? Bem lá atrás. Quando eu quebrei, lá em 2013, a frustração ela me dominou. A frustração ela me dominou. E eu criei uma rotina aonde eu precisava estar sempre em noite, balada, conhecendo alguém para namorar, para arrumar uma namorada. Por quê? Quando eu arrumava uma namorada na rua, né, conhecia alguém, para esse alguém eu podia contar uma história que só existia na minha cabeça. Que só existia na minha cabeça. Contava uma história de sucesso para essa pessoa. Eu me envolvi e começava a namorar. Eu, por muitas vezes, de maneira errada, namorei mais de uma. E eu namorei, tá? Namorei mesmo. Namorava uma, namorava outra, namorava outra. Era uma vida de merda. Era uma vida de merda. De vez em quando, elas descobriam, porque uma não sabia da outra, e dava uma merda. Eu tô aqui expondo uma vulnerabilidade, um problema que eu vivi, tá? Quando eu arrumava a namorada, eu tinha a recompensa. Beleza? Eu tinha uma recompensa. Eu dei um pulo só para fazer entender como essa lição foi poderosa ao ponto de mudar a minha vida. Durante a leitura, ele te chama, te convida a refletir sobre as suas deixas que vão te levar. Ele te convida para refletir sobre as suas deixas que vão te levar para a rotina. Porque muitas vezes a rotina você sabe qual é. A minha rotina era samba, pagode, cerveja, apesar de eu nem beber muito, e tá sempre ali conhecendo uma nova namorada. A minha recompensa era a relação, que era uma relação horrível, muito em virtude da maneira como eu vivia.
Quando eu li isso, eu entendi a importância de dar luz à deixa. Quem era a minha deixa? Porque se a sua deixa não for consciente, você vai para uma rotina inconsciente e você vai ter recompensas inconscientes que vão te manter num ciclo. A gente está falando aqui de pessoas que podem ter diversos tipos de rotina e recompensas, tá? Num nível mais profundo, você vai precisar de ajuda psicológica, alcoolismo, porque ele fala sobre isso aqui, pornografia e outras compulsões. Uma compulsão alimentar. Eu acredito que o meu nível ele era um pouco mais superficial, mas eu assumo que se tornou uma compulsão na minha vida, tá? O livro me ajudou. Eu te aconselho, se você estiver vendo esse vídeo e você descobrir que tem algum tipo de compulsão, aí buscar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, não importa. Não é coisa de maluco. Não aceite ouvir que psicólogo ou psiquiatra é coisa de maluco, porque a sua vida pode estar em risco e, na verdade, você pode transformar a sua vida. A minha se transformou a partir dessa leitura. Por quê? Nesse livro eu descobri que a minha deixa era a frustração. Beleza? A frustração, ela era a deixa que me jogava para a rotina. Eu me sentia frustrado por causa da falência, eu me sentia frustrado por causa da vergonha de ter ido de caveira a um falido. E a partir daquela dor, eu ia para uma rotina de saídas e a recompensa era a conquista. Tem nada a ver com ser garanhão, com ser brabão, porque isto é algo que eu me arrependo de ter vivido isso. Mas também essa experiência está ressignificada ao ponto de eu entender que eu sou muito melhor a partir dela e de ter entendido. E o mais incrível, quando você tem consciência da sua frustração, quando você tem consciência da sua deixa, você começa a observar o que ela tá o que a rotina que ela vai te impor. Então, ele deixa claro que a deixa, ela não vai deixar de existir. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou deixar de me sentir frustrado? Não, não vou deixar de me sentir frustrado. Tem diversas coisas na minha vida que vão me frustrar. Eu crio expectativa com algumas coisas que não acontecem e elas me frustram. Só que eu não sou mais dominado pela frustração. Por quê? Eu tenho um nível de consciência hoje que me permite falar assim: olha, eu estou frustrado. Não é a rotina que eu vou entregar, eu vou sair, não. Por que, que eu não vou sair para arrumar namorada? Por que, que eu não vou para pagode? Por quê? Primeiro, porque um dos meus valores é a família. Hoje eu tenho a Carol e nada neste mundo vai me fazer me colocar em situações para perdê-la. Então, estar com outra mulher me traria uma perda da minha relação. Só que eu tenho consciência que, e aí, né, pegando todos os aspectos, eu entendia que esse ciclo de frustração, rotina com saídas para conhecer alguém, eu tinha ali a recompensa, né, de poder falar, de poder contar ali um pouco melhor a minha vida e dar uma floreada, mas ela não me deixava ter a verdadeira recompensa que era uma vida em família. Eu não estou dizendo que isso só aconteceu com a Carol, não, tá? Isso aconteceu lá atrás, eu tive outras relações, as relações terminaram, mas eu já entrei nessas relações muito mais maduro. Só estou contextualizando, porque senão pode dar a entender de que eu parei agora com a Carol. Não é, isso já
né? Já foi um trabalho lá atrás. Quando eu entendi a frustração, opa, a frustração me coloca nessa rotina. Essa rotina, eu tenho a recompensa disso. Mas eu comecei a questionar se era aquela rotina mesmo que eu queria. Se era aquela recompensa que eu queria. A recompensa que eu quero hoje é minha família. Minha família. No meio disso tudo, também me tornei cristão. Como cristão, eu criei uma nova rotina. Qual foi a nova rotina que eu criei? Por quê? Segundo o hábito, segundo o livro, ele fala: você não vai deixar de ter as deixas. As deixas elas vão acontecer. Só que quando você está consciente para a deixa, você tem agora uma nova possibilidade de rotina. Qual é a rotina hoje que eu criei? Ó, oração. Lá atrás, antes de me tornar cristão, eu escrevia sobre o que estava acontecendo e escrevia sobre gratidão, tá? Eu tinha um caderno de gratidão, que hoje eu não faço. Eu fiz a minha pós, eu tinha um caderno de gratidão, e quando eu me sentia frustrado, ao invés de eu sair e para essa rotina que eu já não queria mais, eu escrevia sobre gratidão. Então, esse livro, ele trouxe para mim uma lição que mudou a minha autoliderança, mudou a minha consciência sobre a maneira como eu agia. Isso me tornou um novo homem, porque eu não quero ser uma velha criatura. Eu quero. Eu lembro, eu tenho uma história assim bem incrível, né, cara? Quando meu filho nasceu, que eu peguei ele no colo, eu olhei para ele e falei assim, cara, que exemplo de homem eu quero ser para esse cara. E eu não quero ser, e eu já vinha com essa construção, e quando eu cheguei, porque eu verdadeiramente, nessa fase, acreditava que quando eu tivesse filho, homem, caso eu tivesse, porque eu nem sabia que eu teria, né? Porque a mudança ocorre antes, eu acreditava verdadeiramente que eu ia adorar contar histórias para eles sobre saída, sobre, né, mulher. E quando eu pego ele na mão, eu falo, cara, que exemplo eu quero ser para esse cara? Quem eu, Freitas, quero ser para ele? Eu quero que ele me siga por qual caminho? E é pelo caminho da família, pelo caminho do homem honrado. Então eu quero que o meu filho entenda o poder dessa base. Hoje eu tenho uma noiva que é cristã. Hoje meu filho pede para orar na mesa. A gente senta assim, vamos orar, vamos orar. Ele ora, ele fecha o olho, eu de vez em quando estou olhando para ele, ele abre ele fica olhando para ver se está todo mundo fechado, ele ora, ele fala amém. Eu quero ser esse exemplo. E esse exemplo, ele pode ser construído. Mas você precisa de quê? De consciência. Você precisa de autoconhecimento. Por que você faz o que faz? Por que você lidera como lidera? Por que a sua empresa está como está? Aonde isso está dentro de você que permite que você entre em ciclos destrutivos? Posso te ajudar fazendo esse conteúdo, mas eu não posso te ajudar dentro da tua cabeça, porque você sabe, todo mundo sabe. Só que a gente só muda quando a gente mergulha em si. Quando rabisca aí, escreve aí, quais são as rotinas da sua vida que você entende que são rotinas de merda, seja como empresário, como líder, como empreendedor, como pai, como mãe, como ser humano, quais são? E quais são os gatilhos que fazem você entrar nessas rotinas? Consciência, pô. A consciência, ela é, com certeza, a principal lição para um líder. Uma vida consciente, uma liderança consciente. Quem sou eu enquanto liderança? Cara, eu ainda não sou o líder que eu quero ser. Perfeito! Assumir isso é assumir que você tem ferramentas para mudança. Quem é o líder que você quer ser? Qual é a recompensa desse líder? Qual é a rotina desse líder? E aí você tenta buscar. E o que me faz entrar?
Isso. Qual é a recompensa que eu verdadeiramente quero? Eu quero noites de mulheres, eu quero isso. Qual é a rotina? Qual é a deixa que me faz entrar nesse ciclo? Deixa. Exemplo, com Carol, e eu já criei isso muito lá atrás, e eu vou falar Carol, porque senão eu vou ficar tendo que ficar falando de namorada, e eu não quero ficar falando de ninguém aqui. Mas não começa na Carol, tá? Só para deixar claro. Eu, na minha vida, eu acabei com a ideia de senha no meu telefone, pô. Senha no telefone, no meu telefone particular para Carol, isso nas outras relações também já tinha. Para quê? Para que a senha não seja um motivo para eu entrar numa rotina de esconder alguma coisa, para que eu tenha recompensas que o escondido possa me dar. Então, essas, essas, essa consciência, essa essa capacidade de se observar, de mudar o que é preciso, é fundamental para você se tornar o líder, o empresário que você quer. Para você viver a vida que você quer. Senão, você vai estar vivendo naqueles 45% do teu dia que te leva para não construir porra nenhuma. Não construir porra nenhuma. Essa foi a maior lição que o poder do hábito me ensinou. Essa foi a maior lição. Essa foi uma maior lição. Existem outras lições? Existem. Eu vou falar de algumas aqui. Eu vou parar nessa aqui, tá? Porque senão eu vou ficar só nessa e praticamente se torna um conteúdo. Qual foi a outra lição que o livro me traz? Ele fala muito de hábito angular. O hábito angular é um pequeno hábito que você pode inserir na sua rotina que vai deflagrar uma grande mudança. Nesse ciclo eu falei sobre consciência, mas qual é um pequeno hábito que você pode introduzir na sua rotina que verdadeiramente deflagra uma grande mudança? Quer ver um hábito que eu não tinha, que eu criei? Agenda, anotar. O nosso cérebro ele é feito para esquecer, pô. Ele não guarda todas as informações, senão a cabeça ficaria muito cheia. Então eu anoto. Anotei, cara, é um pequeno passo, mas que deflagra que me ajuda a construir a rotina da minha semana. Então ele fala de hábito angular. No hábito angular, eu entendo, ele traz aqui nesse livro a história da Alcoa, do CEO, que introduz um hábito angular que eu gosto de falar sobre essa história como uma história de princípio, e princípios são regras que determinam a consequência do comportamento. Esse hábito angular ele entra como um princípio, uma regra que você pode criar, pequena, que deflagra uma grande mudança. Eu não sei. Aqui, se você é empresário empreendedor, quando o CEO da Alcoa assume como CEO, antes ele tinha feito um estudo e viu que ele estava perdendo força, poder de mão de obra em virtude de acidentes. E quando ele entra, ele cria um hábito angular que dizia o seguinte: todo acidente terá que me ser reportado em até 24 horas. Ele não fala mais nada além disso, tá? E ele estabelece que a partir daquele acidente vai haver um protocolo para que aquele acidente nunca mais aconteça. Então ele pega a Alcoa, um processo de perda muito grande, e ele não vem para o primeiro discurso dele com a ideia de que ele vai fazer a empresa lucrar. Ele não vem com ideias mirabolantes de gestão, de inovação. Ele vem com hábito angular. No estudo dele, ele percebe que a mão de obra está se perdendo em virtude dos acidentes, então ele ataca isso, só que de forma pequena. Cada acidente que acontecer, em 24 horas eu tenho que ser avisado, eu crio um protocolo e esses protocolos literalmente
não vão deixar mais que os acidentes aconteçam. O que ele começou a recuperar com esse protocolo? Pequeno. E aí, por isso que eu falo com você, é pequeno, dentro de uma Alcoa que, inclusive, tem sede no Brasil. A época do livro tinha. Não sei se ainda tem, tá? Então, assim, ele coloca esse protocolo e esse protocolo deflagra uma grande mudança. Ele faz a empresa dar uma volta por cima. Então, é um hábito angular. Esse hábito angular deflagra uma grande mudança, mas ele vem para mim, na minha leitura, na minha busca, como um exemplo incrível de princípios. Se você está chegando no canal agora, você pode ir nos conteúdos sobre a importância dos princípios para a liderança, para a sua empresa, e você vai entender quando eu falo sobre isso. E, para mim, é sempre um motivo. Outras coisas que ele traz aqui, dentro do planejamento, pessoas que fazem cirurgia de joelho, que elas voltam, elas têm uma recuperação melhor quando elas anotam o momento em que o joelho dói. E nesse momento que elas anotam que dói, elas também criam maneiras de lidar com essa dor. Isso é muito interessante. E aí eu falo de novo, um pequeno hábito de anotar, de criar um plano para aquilo que você sabe que acontece, que verdadeiramente te ajuda a mudar. E uma outra história incrível que eu vou falar sempre, que todo coaching fala, todo mundo que trabalha com desenvolvimento pessoal, é sobre Michael Phelps. E essa história, além de ser uma ferramenta, ela também traz para a gente a lição de que o esforço vai estar sempre vencendo o talento. Ele narra aqui que o Michael Phelps, em uma das medalhas de ouro que ele ganhou, se eu não me engano, foi no Mundial, tá? Não foi em Olimpíada. Quando ele mergulha para nadar, ele está nadando, começa a infiltrar água no óculos. No óculos. E ele começa a nadar às cegas. Ele sabia que de uma piscina a outra, ele teria que dar entre 19 e 21 abraçadas. Ele nada contando e ele vence essa medalha de ouro. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso para uma repórter. E a repórter fala: Nossa, que incrível! Que incrível! O que essa vitória representa para você? E ele fala: Cara, essa é apenas mais uma pequena vitória em uma vida feita de pequenas vitórias. E ele conta que durante a vida e o treinamento dele, o treinador colocava ele em situações onde ele apagava a luz do ginásio para ele nadar escuro, na piscina escura. O treinador antecipava situações que poderiam acontecer, criava uma trilha neural nele. Eu li recentemente o livro Neurociência para Líderes. Não sei nem se ele está aqui, deixa eu ver aqui. Neurociência para Líderes. Está rodando por aí, que os livros ficam rodando por aí. E ele fala o seguinte: livros, cursos, não vão funcionar de nada, a não ser que quando você terminar de ler ou quando você sair de uma imersão de um curso, você se coloque em situações para reforçar aquele aprendizado. Se você está assistindo esse vídeo aqui, se você está assistindo ao vivo aqui comigo, eu posso te garantir que nada do que eu estou falando vai te servir se você não pegar esta lição e se colocar em situações que verdadeiramente reforcem a trilha neural. Hoje, quando eu me sinto frustrado, eu ajoelho e oro. Então, lá atrás, quero sair. Hoje, eu ajoelho e oro. Eu reforcei a rotina. Então, cara, estou muito frustrado. Hoje eu tenho, inclusive, capacidade de conversar com a minha noiva sobre, estou me sentindo mal, frustrado por causa disso. Vamos orar? Eu oro. Eu reforço a rotina.
uma rotina positiva, uma rotina que me traz uma recompensa que eu quero viver, porque muitas vezes você vai entrar em rotina de recompensa que, na verdade, só te traz para o ciclo, só te traz para o ciclo cada vez mais. Ela nem diminui a frustração, né? No meu caso. Então, é importante a gente entender dessa forma, como eu estava falando. Então, Michael Phelps, ele nada vence e no final ele conta essa história que o técnico dele. E aí mostra mais uma vez para a gente que é necessário a gente se colocar em situações que pode acontecer. Resiliência não é um dom, não é um talento, mas é algo que eu posso desenvolver aprendendo a lidar com as situações difíceis que eu estou vivendo. E quanto mais eu treino essa resiliência, mais forte eu vou me tornando. Essas lições, não dá para falar nesse programa de todas as lições que eu aprendi aqui, mas essas foram as 3 lições mais importantes. Inclusive, ela me ajudou a desenvolver uma ferramenta. Eu tenho essa ferramenta gravada aqui no nosso conteúdo. Eu não sei quando você já viu ou se você já viu, que eu chamo a ferramenta de poste a poste. Que ferramenta é essa? Se você tem um resultado que você quer criar, resultado, tá? Vamos dizer que o BOP tem uma missão lá no alto do Complexo do Alemão. Tem que ir lá prender um chefe do tráfego, tá? Baseado em Michael Phelps, você está aqui. Pequenas vitórias. Michael Phelps diz que o sucesso dele se deve a uma vida feita de pequenas vitórias. Treinar todos os dias. Michael Phelps treinava todos os dias, não tinha folga. Então, assim, contam muito essa história falando assim, enquanto as pessoas, os atletas folgavam no domingo, Michael Phelps nadava no domingo. Então ele treinava 52 vezes a mais no ano do que os atletas que ele venceu. Então, quando ele fala de pequenas vitórias, eu desenvolvi a ferramenta que eu chamo de poste a poste. Por mais que a gente queira um resultado que muitas vezes está muito longe da gente, e o BOP aí, ó, quando eu falo para vocês, sem querer, quando eu falo para vocês que eu e o Wallace, a gente fundamenta lições do BOP com neurociência, com PNL, com as lições que a gente viveu, o BOP ele tem que chegar no alto do morro para cumprir a missão. Só que o foco dele não está mais aqui. Está no próximo poste, no próximo avanço. Eu, Freitas, quando eu ia para uma missão, eu estou no início da favela. Eu olho aquele poste, eu tenho que avançar até ele com segurança. Chego lá, eu agacho, até o outro colega vir e chegar ali atrás de mim. Então, cada poste se torna a minha pequena vitória. Esse conjunto de pequenas vitórias, traz o extraordinário. Traz o extraordinário. Eu tenho um conteúdo completo sobre isso aqui, tá? Que me foi tirado daqui. Quando eu falei, cara, que incrível isso. Como um treinador comportamental, porra, incrível, incrível. Eu criei essa ferramenta que eu chamo de poste a poste, baseado nesse livro. De repente, você está me assistindo aqui, você é um treinador, ó, essa é uma ótima percepção. Aprender. Criar ferramentas baseadas em lições que você estuda. Então, fala, meu amor! Já está pronto? Então tá. Eu já estou no final, vou aproveitar que minha digníssima está fazendo um lanche incrível e vou descer para comer. Beleza? Vou encerrar aqui com vocês. Deixo essas 3 lições incríveis. Existem outras? Existem. Mas num livro com mais de 300 páginas, a gente não tem como falar de todas. Falo daquelas que verdadeiramente impactaram e mudaram o rumo da minha vida. Primeiro, na autoliderança, que eu aprendi a lidar com a minha frustração
Porque você lida com a frustração quando você melhora e desenvolve uma rotina excelente. Eu aprendi o poder das pequenas vitórias e levo isso para os meus alunos, para os nossos clientes. E a lição sobre você criar um hábito angular. Mudar algo pequeno na sua jornada, na sua vida, que deflagre verdadeiramente uma grande mudança. Beleza? Fico por aqui, mas a gente volta, eu volto trazendo outras lições incríveis para vocês, tanto de liderança quanto de autoliderança, e eu espero que vocês dividam aqui comigo leituras que vocês já fizeram. Adoro indicação, porque indicação geralmente vem livro bom, porque ninguém quer ler livro merda, não é isso? É isso. Fica com Deus, forte abraço, por senhor Raiá.